Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, culto de louvor e adoração deste domingo. E eu quero dar as boas-vindas a você que recebeu um convite a participar ou para participar desse culto. E neste mês que temos orado pelas autoridades constituídas, é certo que muitos também receberam um convite para assistir esse culto. Também damos as boas-vindas a você que exerce uma função de autoridade no nosso país, no estado, no município, enfim, você por quem nós oramos ao longo deste mês e que recebeu um convite por parte de irmãos nossos que fizeram esse trabalho de compartilhar os links para que todos pudessem participar desse culto. Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. E também a toda a igreja, aos irmãos que estão assistindo a este culto. E queremos reforçar que não é um culto para ser assistido simplesmente, mas para você participar dele. E nós vamos começar esse culto com uma oração de invocação. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Você que está participando agora desse culto, poderá, se desejar, se colocar de joelhos ou permanecer como está, como lhe for mais conveniente. Mas a igreja nós convidamos a estar nessa posição de joelhos para clamarmos pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos o perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedimos a condição de estarmos na Tua presença. Certamente que algo Tu tens para nós nesta noite. Senhor, uma bênção, um renovo, a salvação. Senhor, e o nosso clamor é que pelo poder do sangue de Jesus estejamos preparados e em condição de estarmos na Tua presença e recebermos, Senhor, a Tua bênção. Assim pedimos, nos abençoa, pois oramos clamando pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar? Nós vamos agora adorar ao Senhor. Vamos cantar um louvor nesse momento em que estamos vivendo a experiência da comunhão com o Espírito Santo. Vamos louvar, a letra do louvor estará na tela. Você pode cantar participando desse culto para que o Senhor já esteja agindo na sua vida. Salva
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, por esse Senhor que vivifica a igreja, que dá a vida à igreja, esse Senhor que visita a sua igreja, que está te visitando nessa noite. Meus irmãos, a bênção que vivemos é de uma operação do Espírito Santo de Deus em todos os lugares. Onde você está, o Espírito de Deus está aí presente para te falar, para te visitar, para agir em seu favor e para que você receba a bênção maravilhosa do Senhor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar mais um louvor de adoração ao nome do Senhor e, na sequência, ouviremos a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eis o canto de vitória, Deus o Rei da glória, temos o Rei Jesus, o caminho da cruz, ressuscitou, dando vida ao breve Cristo voltará. Quem vencendo reinará, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. Eis o canto de vitória, Deus o Rei da glória, temos o Rei Jesus, que foi companhia da cruz, ressuscitou, dando vida ao o Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus em breve virá. Este é o brado da igreja, é a certeza que nós temos. Meus irmãos, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso de número 44. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à leitura à palavra, poderão fazê-lo nesse instante. Nós vamos ler o que diz esse texto.
Diz assim a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a situação de Israel, quando Jesus profere essas palavras, a situação de Israel, quando Jesus vem e realiza o seu ministério, era uma situação de muitas incertezas, de toda sorte. Incertezas políticas, incertezas sociais. O ser humano estava num momento de convulsão, mas de forma particular, o povo de Israel, pela situação que vivia. E havia uma grande expectativa. A expectativa era de uma mudança dessa situação. E Jesus começa então a pregar o Evangelho. Havia uma expectativa em torno do Messias, em torno daquele que viria da parte de Deus para transformar todas as coisas. E de fato Jesus veio transformar. Mas não aquilo que se esperava dentro desses aspectos humanos dos quais falamos aqui. Jesus vem e traz uma mensagem diferente de tudo aquilo que a religião pregava, de tudo aquilo que as pessoas tinham como expectativa desta vida. O Senhor Jesus vem pregando sobre o reino dos céus. E aqui, neste texto, nesse capítulo do livro do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele fala através de parábolas sobre o reino dos céus. E o objetivo de Jesus de falar acerca de parábolas é porque o reino em si é algo grandioso demais para que o homem consiga compreendê-lo pela razão. E o Senhor Jesus, então, usa de elementos humanos para que as pessoas possam entender a sua mensagem. E dessas parábolas, nós lemos aqui uma delas, na verdade, é a quinta parábola da sequência, em que o Senhor Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido num campo. Porque o reino dos céus, como tem lá no texto que nós lemos, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E nós começamos a criar, assim como os homens que ouviam aquela palavra naquela época, criar na nossa imaginação essa cena, essa imagem de um homem descobrindo um tesouro no campo. E a palavra diz o seguinte, que pelo gozo, pelo prazer, pela alegria deste tesouro, de viver, de possuir esse tesouro, ele o esconde, depois vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo para tomar posse do tesouro que estava escondido naquele campo. Meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo hoje, nós fazemos uma aplicação profética desse texto aos nossos dias. E eu abro aqui um parêntese para relembrar que no início do culto eu falei sobre um grupo de forma especial. Nós falamos sobre as autoridades. Aquelas pessoas que exercem autoridade e por quem, por revelação do Senhor, nós oramos ao longo desse mês. Essa palavra, ela também é direcionada a este grupo. A você que está nesse grupo, você que foi convidado para receber uma palavra da parte do Senhor nessa noite. Vivemos num mundo onde muitas coisas são importantes, certamente. E muitas coisas, essas coisas importantes, elas acabam por tomar lugar na nossa mente e até no nosso coração. Decisões, responsabilidades, isso faz parte do dia a dia. Isso é o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo à sua volta, é o que está acontecendo certamente na sua vida. Mas agora, nesta noite, o Senhor Jesus, ele se apresenta para você, para te falar sobre algo diferente, sobre algo transformador, para abrir a sua mente, o seu coração, para algo grandioso que ele tem para você. O Senhor Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Meu irmão, meu amigo, você pode ter muitas certezas nesta vida. Pode ter muitos assuntos os quais você domina nesta vida, que você conhece bem, que você estudou, que você se preparou. Mas quando o assunto é o reino dos céus, não há autoridade maior para falar dele do que a pessoa do Senhor Jesus. Porque ele deu a sua vida na cruz do Calvário
para que você pudesse ter acesso ao reino dos céus. Porque ele veio deste reino, ele veio da eternidade. Ele deixou a sua glória e veio para dar a você, a mim, a condição de voltar com ele para esta eternidade maravilhosa. O Senhor Jesus quer te falar sobre o reino dos céus. Você tem muitas informações, mas nesta noite, o reino dos céus é a principal informação, é a principal bênção que Deus tem para você. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Meus irmãos, quando nós pensamos nessa expressão tesouro, certamente para cada um de nós, um tesouro tem um valor diferente. O que é um tesouro para mim pode ser diferente do que é um tesouro para você. O ser humano ele está em situações diversas, diferentes na sua vida. Mas quando o Senhor Jesus fala de um tesouro, e esse tesouro ele compara ao reino dos céus, ele está falando de algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão inalcançável pelo homem, que a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Nós não temos a capacidade de dimensionar, de estimar o valor desse tesouro. É algo tão grandioso e tão maravilhoso que ele é inestimável para nós. Certa vez Jesus encontrou-se com uma mulher sofredora, uma mulher que estava vivendo as consequências das suas decisões na sua vida. E Jesus se dirige a essa mulher e a mulher não consegue compreender porque Jesus estava se dirigindo a ela, e Jesus respondeu: se tu soubesses, se tu conhecestes o tesouro de Deus, o dom de Deus, a salvação de Deus, e quem é aquele que fala contigo, que é aquele que pode te dar esta salvação, tu me pedirias e eu te daria água da vida. O tesouro, ele é inestimável. Certamente há muitos valores na sua vida, valores que você pode medir, que você pode mensurar, mas aquilo que está sendo oferecido para você nessa noite é um tesouro de valor inestimável, que não se pode comparar com absolutamente nada que existe nesta vida. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, mas esse tesouro estava escondido num campo. Meu irmão, meu amigo, esta bênção do Senhor certamente estava escondida para você. Seja porque você nunca teve a oportunidade até hoje de ter acesso a esse tesouro. Seja porque um dia você teve acesso a esse tesouro, mas você mesmo escondeu esse tesouro na sua vida. Há experiências e há casos de pessoas que um dia já conheceram o Senhor, mas o abandonaram e esconderam o maior tesouro que um dia tiveram acesso. Esse tesouro estava escondido. O texto nos diz assim, que esse tesouro estava escondido num campo. Ele às vezes está escondido dentro do seu coração. Você o escondeu. Você o separou da sua vida. Mas o texto continua dizendo o seguinte, esse tesouro foi achado por um homem. E é interessante quando Jesus fala um homem. Não fala sobre algum homem, sobre qualquer homem, fala sobre um homem. Porque esse tesouro, esta salvação, é uma experiência individual. A pessoa que está ao seu lado, ela pode ter encontrado esse tesouro e pode estar desfrutando dele. Está tudo certo. Mas a pergunta é, e você? Já está desfrutando desse tesouro? Este homem que Jesus falou é você. Ele falou acerca da sua pessoa, da sua vida. Ele falou acerca da sua necessidade. E meus irmãos, o homem ele pode falar, ele pode questionar a falta de oportunidades em diversas áreas pessoais durante toda a sua vida, mas nesta noite você está tendo a maior oportunidade que alguém pode ter. É a oportunidade de achar esse tesouro. Esse tesouro está sendo revelado a você. O Espírito Santo de Deus que fala à sua igreja, como o louvor que cantamos, ele está apresentando, ele está oferecendo esse tesouro a você. É um homem, é uma salvação individual, é uma experiência pessoal com o Senhor. E que o Senhor está te oferecendo
nesta hora. E o texto nos diz o seguinte, que esse tesouro que estava escondido no campo, este homem o achou. Achar o tesouro, meus irmãos, é viver uma experiência com o Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre salvação, a doutrina da palavra sobre salvação e que é pregada nas nossas igrejas, nos fala sobre dois momentos diferentes. O primeiro momento é uma operação do Pai e do Filho. E o segundo momento é uma operação do Espírito Santo na vida do homem. O primeiro momento é o ato da salvação. O segundo momento é o processo da salvação. E no ato da salvação é quando Jesus, ele se revela ao homem. É o momento em que o homem acha o tesouro. É o momento como hoje que o homem, que você descobre que Jesus tem uma bênção para você, que ele tem um projeto para a sua vida, que ele tem a salvação para a sua vida. Hoje você está vivendo isso, hoje você está achando o tesouro. O homem achou o tesouro. Agora, o que ele foi fazer depois de achar o tesouro? E nisso está a diferença entre viver a experiência da salvação, entre se tornar cidadão do reino dos céus, ou perder a oportunidade que foi oferecida. A palavra do Senhor diz o seguinte, que esse homem, quando encontrou esse tesouro, ele o escondeu. No momento em que ele o escondeu, só ele sabia onde estava. Agora não estava perdido, agora estava escondido, é diferente. Agora, para aquele homem, aquele tesouro estava guardado. E o salmista, ele diz o seguinte, entesourei, escondi, guardei a tua palavra, a tua obra, a palavra viva, Jesus revelado no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele escondeu o tesouro, ele guardou, não para perdê-lo novamente, mas para tê-lo para sempre. Ele escondeu o tesouro, e a Bíblia diz assim, e pelo gozo, pela alegria, ele entendeu o que muitos ainda não entenderam e que você precisa entender nessa noite. Ele entendeu que a alegria do tesouro é maior do que qualquer outra alegria. Ele entendeu que a experiência deste tesouro na vida, no coração, é maior do que qualquer outra experiência. É como nós dissemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado, o reino dos céus, para aqueles que o vivem, para aqueles que o aceitam, pela alegria da eternidade. Esse mundo tem muitas alegrias, todas passageiras, todas passageiras. Aliás, qualquer coisa dessa vida é passageira. Mas o Senhor, ele te oferece agora, nesta hora, algo que é eterno, algo que é para a eternidade, uma alegria eterna. Pela alegria desse tesouro, ele fez uma troca. É interessante como Deus faz na vida do homem. A Bíblia diz que este homem, ele foi, vendeu tudo quanto tinha, né? Ele se desfez de tudo quanto tinha para comprar aquele campo. Era esta troca que ele precisava fazer. E é maravilhoso porque o Espírito Santo de Deus faz isso na vida do homem. O homem primeiro tem uma experiência com Jesus. Primeiro ele abre seu coração, depois ele passa a ter uma verdadeira referência de valores. Ele passa a entender o que efetivamente tem valor e aquilo que não tem valor. Tudo quanto aquele homem tinha era o suficiente para comprar o campo, mas não era suficiente para comprar o tesouro. Tudo que nós temos nessa vida e que eventualmente o Espírito Santo de Deus vai moldando as nossas vidas e nos mudando e nos fazendo perder o interesse, o valor daquilo que nós temos nesta vida, porque a eternidade é muito maior para nós. Tudo isso nos permite tomar a decisão e agir. Mas o tesouro, ele veio do céu, ele veio da eternidade. Pela graça sois salvos, diz a Bíblia, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós nunca conseguiríamos comprar esse tesouro com nada da nossa vida. Mas a condição para termos e tomarmos posse dele, o Senhor nos dá. Este homem foi, vendeu tudo aquilo que poderia impedi-lo de ter aquele tesouro, de desfrutar daquele tesouro.
E ele volta e compra aquele campo. E você sabe qual é o preço desse campo? É o seu coração. O Senhor não quer nada mais de você, o Senhor quer o seu coração. Ele quer a sua decisão. Ele quer a sua entrega. Senhor, eis aqui a minha vida, eis o meu coração na tua presença. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. É isso que eu quero para mim. Meus irmãos, muitos estão diante de tantas coisas valiosas, coisas importantes nesta vida. Repito, estamos falando para um grupo de autoridades que certamente tem que tomar decisões muito sérias, e tudo aquilo que as envolve são coisas muito valiosas, até mesmo para a sociedade. Mas nada há mais valioso do que a sua salvação. Enquanto que certamente você está acostumado a estar cercado por muitas pessoas, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, falando aqui para os jovens, enquanto você está acostumado a um mundo que nós vivemos altamente conectado, onde há tanta informação passando por todos os lados, nesta noite, o Senhor quer que você descubra um tesouro. E é o maior e mais importante e mais valioso tesouro que alguém pode encontrar. A sua salvação, o reino dos céus. O Senhor te chama a tomar essa decisão. O Senhor está te levando, te apresentando, te revelando esse tesouro. O homem encontrou o tesouro. Não foi por acaso. Não foi por acaso que nesta noite você acessou esse link para assistir esse culto. É porque o Espírito Santo de Deus quer te revelar esse tesouro. Mas agora, o que vai acontecer? Depende de você. Depende da sua decisão. Depende de como você vai lidar com esse tesouro. Depende do que você vai fazer. Aquele homem, ele entendeu que o tesouro era mais importante do que qualquer coisa. E ele vai e vende tudo quanto tem, compra o campo e toma posse do tesouro que estava escondido no campo. E você? O que você vai fazer diante desse tesouro que está sendo revelado a você nessa noite? Nós estamos sendo diretos, objetivos, sem rodeios. Nós queremos dizer para você o seguinte: ou você tem o reino dos céus, ou você não tem o reino dos céus. É o que a Bíblia está dizendo. Estamos seguindo aquilo que a palavra diz. O Senhor Jesus tentava fazer, estava trabalhando no sentido de fazer com que as pessoas entendessem o que era a sua mensagem. E você entendeu? Você vai tomar posse. Você vai aceitar esse Jesus. Você vai terminar esse culto podendo glorificar a Deus pela certeza da salvação. Qual a sua decisão? Meus irmãos, meus amigos, o Senhor nos coloca diante dessa escolha nesta hora. Nós vamos agora entoar mais um louvor ao Senhor. Vamos glorificar ao Senhor com mais um hino. E neste momento, deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Deixe ele agir na sua vida. Deixe ele te abençoar. Deixe ele desvendar ainda mais esse tesouro maravilhoso. Porque os dias são dias que antecedem a volta gloriosa do Senhor Jesus. Os dias que estamos vivendo são dias que antecedem o arrebatamento da igreja. São dias difíceis, certamente, não há ninguém que duvide disso, mas a palavra de Deus diz que esses dias que vivemos, são dias que antecedem a volta gloriosa de Jesus. E ainda enquanto há tempo, você tem a oportunidade de tomar posse desse tesouro que está sendo revelado a você. Vamos adorar ao Senhor. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque a mim o Salvador pra sempre me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito nos convencido não, revela
do Senhor. Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, o meu tesouro, o seu tesouro. Como dissemos, a experiência ela é individual. Essa que Deus tem para nós nessa noite, para você nessa noite. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do culto nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor e certamente o Senhor tem uma bênção para o nosso coração de forma especial, uma bênção para o seu coração. Nós vamos glorificar ao Senhor. Mas antes, eu quero falar sobre esse número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Esse número você pode ligar, é um número grátis, uma ligação gratuita para todo o Brasil, todo o território nacional. E você pode usá-lo, se você quiser, você pode telefonar. E nós temos um grupo que está 24 horas por dia de plantão para atender a este telefonema e para orar por você. Você quer uma oração? No final desse culto, você quer, olha, eu tive uma experiência com o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor, Deus falou comigo, eu quero entregar o meu coração ao Senhor, eu quero uma oração. Eu entendi que Deus falou ao meu coração durante esse culto, através dos louvores, através da palavra. Você pode ligar agora, ao final desse culto, e alguém, um pastor, vai te atender e vai orar por você, vai te dar uma palavra da parte do Senhor. Então não deixe de usar e de compartilhar esse número com aquelas pessoas que você entende que precisam também de descobrir, de encontrar esse tesouro. Agora nós vamos orar ao Senhor, entregar no altar do Senhor esse culto. E você tem a oportunidade de orar aí onde você está, de falar no seu coração com o Senhor. O mesmo Jesus que entregou aquela mensagem, que proferiu aquela parábola, ele está ao seu lado. O mesmo Espírito que leva o homem a descobrir o tesouro está ao seu lado. Está presente onde você está, para ouvir a sua oração. Vamos orar juntos nesta hora, para que Deus o abençoe e que você, nesta noite, possa tomar posse desse tesouro maravilhoso. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu tens operado salvação. Tu tens agido, Senhor, em favor de muitos, que como aquele homem, ainda precisam ou precisavam até hoje descobrir esse tesouro. Te louvamos pela oportunidade que estão tendo, Senhor, de estar diante desse tesouro maravilhoso, de estar diante da salvação, diante do Senhor Jesus, diante do reino dos céus, da eternidade com Deus. Te louvamos, ó Pai, por esta bênção vivida nesta noite. Agora pedimos, receba, Senhor, no teu altar o culto dessa noite. E com ele o nosso louvor e a nossa adoração por esse Deus maravilhoso que tu és para nós. Como igreja, Senhor, só temos a te engrandecer, Senhor, porque temos, Senhor, tomado posse e desfrutado desse tesouro maravilhoso, da tua presença, da tua resposta, do teu cuidado, da tua companhia, da tua direção em nossas vidas. Recebe no teu altar o nosso culto, nos abençoa no transcorrer desta noite, na semana que se inicia, Senhor, que continuemos, Senhor, vivendo esta experiência de desfrutar desse tesouro maravilhoso. Assim pedimos, nos abençoa e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso culto está encerrado. Mais uma vez agradecemos por todos aqueles que aceitaram um convite para participar desse culto. Para nós é uma alegria. Sugerimos que você se inscreva no canal, ative o sininho, que você compartilhe, que você continue participando dos nossos cultos. Temos cultos inéditos todos os dias, de domingo a domingo. Todos os dias, às 20 horas, é postado um culto inédito aqui no nosso canal. Você tem a oportunidade de assistir e assistir os outros anteriores, se você assim desejar, bem como toda a nossa programação. Convido você, por exemplo, a amanhã, mais uma vez, assistir, participar do nosso culto às 20 horas. E também pela Rádio Manaim, www.radiomanaim.com.br. Você também pode participar do culto que vai acontecer amanhã, às 6 horas da manhã, das 6 às 6h15, um período breve de culto. Nós temos uma audiência muito expressiva nesse período, que é um período de oração. Certamente o dia será muito diferente. Assim nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.